Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de janeiro de 2015. É um sábado. Nosso verbete é de número 3.256. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 16 máximos. E antes de mais nada, um feliz ano novo aí para todos, né? Iniciando aqui o ano de 2015 aí com muitos verbetes pela frente. E então, o nosso tema de hoje a ser debatido é o ponto cosmofisiológico da especialidade Cosmofisiologia. E ele foi redigido pela professora Miriam Kuns, já verbetógrafa veterana. Ela é graduada em Química Industrial, licenciatura plena em Química. É brasileira, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde julho de 88. E docente em Conscienciologia desde 90. E ela é tenepsista desde maio de 94. O ponto cosmovisiológico é o elemento informacional ideativo ou vivencial capaz de ampliar, expandir e catalisar a autolucidez da consciência quanto às realidades e para-realidades do cosmos. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da cosmoconscienciologia, a amplitude autopensênica, a exopensenidade sadia, e na fatologia, a percussiência máxima na abordagem consciencial, o escrutínio conscienciológico do cosmos, os achados pesquisísticos decorrentes do abertismo consciencial, o impacto promovido pelas neoverpões, a multidisciplinaridade na análise dos fatos, o cotejo nano-micro-macro, as fronteiras do micro-universo consciencial podendo ultrapassar as fronteiras dos múltiplos universos, o ato de sair do varejismo para o atacadismo, a vivência do senso universalista, o senso de cosmismo. E aqui na parafatologia, a serialidade existencial vivenciada, as miríades de distritos cósmicos, as ilações decorrentes da vivência do parafato transcendendo o conhecimento convencional, as múltiplas dimensões e universos, enquanto paracenários da evolução consciencial, o parapsiquismo lúcido, tornando as lentes físicas obsoletas e anacrônicas, a inteligência evolutiva embasando a abordagem cosmovisiológica, a era da emancipação extrafísica. E aqui na remissiologia, nós destacamos autolucidez parapsíquica, autovisão coletiva, cosmovisão humana, cosmovisiologia, neomundividência. E, na frase enfática, o ponto cosmovisiológico é alcançado através da hiperacuidade aos detalhes do cenário multidimensional e contribui para a ampliação da automundividência e cosmovisiologia consciencial. Na questionologia, você emprega detalhismo e acuidade nas pesquisas pessoais? Considera prioritária a qualificação cosmovisiológica das abordagens? Agora, aqui na fatologia também, a gente destaca que nós temos 23 linhas, o que constitui um máximo aí para o verbete. E também no detalhismo, tem 26 seções e também 11 máximos. Ou seja, bastante itens aí, bastante material, né, para a gente debater aí, pesquisar. Agora, vamos à mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Abertismo, atacadismo, cosmovisão, panorama, generalismo. Universalismo, hiperacuidade, mega-associação, cosmopensene, exopensenidade. Mega-amplificador, mega-euforização, mega-fraternidade, extrapolacionismo, automundividência. Cosmoanaliticologia, mentalsomatologia, cosmoeticologia, cosmovisiologia, evoluciologia. Agora, professora Miriam.
Vamos então à nossa pergunta clássica aí, e você comente para a gente sobre a sua mobilização, né, a motivação sua para escrever esse verbete, antes da gente entrar aqui nas perguntas. Ok. Este tema foi uma indicação durante uma TENEPS. Eu sou tenepsista há muito tempo, e junto com ele veio o de um verbete que eu já defendi anteriormente, etnocracia, vieram esses dois títulos, etnocracia e ponto cosmovisiológico. Então, indicação em TENEPS, a gente se apressa para realizar e para cumprir, não é, a proposta amparadora. Muito bem. Puxa, então você tem aqui um belo sponsor aqui para esse verbete. Muito bom. Excelente. Agora, Miriam, na fatologia, sim, na página 1, primeira linha, ele pergunta quais dicas para que possamos otimizar nosso ponto autocosmovisionário. O ponto autocosmovisionário, em primeiro lugar, a autocosmovisão é a autopesquisa e o maior número de variáveis que nós possamos coletar do nosso processo autopesquisístico. Então, a cada dia, a cada vivência, no nosso laboratório pessoal, nós vamos coletando informações. Então, nós vamos vivendo experiências. Só que essas experiências, elas têm que se tornar experimentos. Na hora que a gente tem um pouco mais de lucidez, de acuidade e de prioridade, nós vamos analisar a nossa vivência sob a ótica do paradigma consciencial. Então, essa autocosmovisão é uma busca constante, porque se nós pensarmos na nossa holobiografia, o temperamento é algo mais constante, mas esses cenários, esses paracenários, esses zeitgeist de todas essas épocas, eles foram favorecendo determinados trafores e determinados trafares. Então, a nossa pesquisa ela é infindável. A proposta aqui seria prestar atenção para aqueles elementos que possam nos trazer uma luz maior, amplificar a visão sobre nós mesmos. É isso que eu chamo do ponto autocosmovisionário. Ele é mutante, ele muda a cada momento. Porque, na medida que a gente tem um achado, nós já estamos predispostos à etapa seguinte. Então, como nós somos consciências multifacetadas, poliédricas, né? Nós temos ainda muito a pesquisar sobre nós, de maneira lúcida, e não se contentar com um grupo de informações que nós temos a respeito de nós mesmos. Eu já sei o que eu fui na vida passada, na vida anterior, eu já mais ou menos mapeei meu temperamento, mas isso, frente à nossa história, do nosso micro-universo pessoal, ainda é muito pequeno e muito pouco. Claro. Então, eu acho que quanto mais lucidez nós temos, mais nós ampliamos o nosso potencial pesquisístico. Mesmo porque nós temos que qualificar a nossa assistencialidade. Então, para que nós possamos qualificar essa assistencialidade, nós devemos qualificar a nós mesmos, né? A nossa consciência é instrumento de trabalho. Miriam, eu lembrei do círculo mental somático de hoje de manhã, que tem uma relação interessante com o seu verbete, né? O tema foi valores existenciais ou conscienciais, alguma coisa assim. Exatamente. E aí a gente pode fazer uma relação bem interessante, né? De cara, que imagina, se você não tem determinados valores, como você vai ampliar o seu ponto cosmovisiológico? Mesmo que o amparador esteja ali, né, querendo mostrar alguma coisa para você, se você não valoriza tal aspecto, aí valor no sentido ético, né, de cosmoética. Sim, quer dizer, trazer um terreno fértil para que uma semente seja colocada ali. Pasteur tem uma citação muito interessante. Ele fala em acaso, né? Que o acaso só premia as mentes preparadas. Quer dizer, se a gente puder fazer uma analogia,
nós só poderemos aumentar a nossa cosmovisão se nós estivermos predispostos a isso. E essa predisposição é fazer uma qualificação constante dos valores, porque os valores é que determinam as nossas escolhas. E as nossas escolhas é que mostram as nossas prioridades evolutivas. Hoje, no Círculo Mental Somático, que tu te referiste, foi falado bastante sobre a inteligência evolutiva. Isso, exatamente. Então, inteligência, existem múltiplos módulos. A ciência convencional já trabalhou com múltiplas inteligências. Ela iniciou com a questão do QI, né? De uma avaliação ainda muito básica e muito primitiva, quociente de inteligência. Depois o Gardner trouxe, então, ampliou o leque das inteligências. A conscienciologia ampliou muito mais, porque ela traz a inteligência da questão da autopesquisa e a inteligência parapsíquica, e culmina com a inteligência evolutiva. Quer dizer, nós não podemos ser hemiplégicos, não podemos ser inteligentes em determinada área, que isso não nos traz um aumento na nossa FEP, as nossas escolhas, elas não são fundamentadas em determinadas áreas de conhecimento que nós temos. Por exemplo, eu, por muitos anos, fui professora de Química, eu não posso basear as minhas escolhas neste Holopensene. Eu tenho que basear as minhas escolhas no processo evolutivo, que extrapola a ciência convencional. Então, isso foi um dos elementos que sempre preocupou. Por exemplo, existem mais de 3.000 ciências, né? Uma intermultidisciplinaridade enorme. Mas, qual delas que embasa as nossas escolhas diuturnas, 24 horas, intrafisicamente, extrafisicamente, nós somos a mesma consciência? O que nos fundamenta? Nos fundamenta a ciência da ciência, né? A conscienciologia, que nos traz como valor esta inteligência evolutiva. Então, se eu não considero um valor existencial ou um valor consciencial, ela passa e eu não aproveito, eu não retiro o que ela pode me trazer de melhor ou acelerar o meu processo evolutivo. Então, a questão dos valores é muito importante, desde que eles sejam evolutivos. Claro, claro. Né? Agora, Miriam, por falar nisso, na química e conscienciologia, você lembra, teve algum ponto cosmovisiológico que levou você da química para a conscienciologia, ou isso foi aos poucos? Sim. Como aconteceu? Sim. Existe um elemento chamado, uma temática chamada ligações químicas. Eu sei que eu tenho aqui um colega que é profissional como eu, o Michel, não é? Então. Essas ligações químicas sempre me chamaram muita atenção. E eu comecei a fazer essa analogia, né, questão de valência, quem se liga com quem, por que se liga, por que não se liga, e aquilo me remeteu ao processo da conviviologia. Então, eu conheci a conscienciologia em 1988, eu ainda era docente. Então, aquilo fazia parte do meu dia a dia. Então, essas particularidades, e eu lembro isso já fazem 40 anos, né, gente? Já fazem 40 anos, mas eu lembro ainda da ligação dativa. A ligação dativa me chama muita atenção. Quer dizer, só um elemento cedia os dois átomos para o outro só recebia. Já é o princípio da assistencialidade dentro do átomo. Aquilo me chamava muita atenção. Ora, alguns, cada um cede um, outros, um cede os dois. Né? E aí tinham ligações duplas, ligações triplas. E eu comecei a fazer analogia, quando eu comecei a conhecer a conscienciologia, com esse processo da convivialidade, com a assistência, com a interassistência, com o assistido e o assistente. Então, e aí existem muitos outros pontos nesse processo. Uma das coisas que também me chamou a atenção é a questão atômica, né? A questão atômica, se a gente puder fazer uma analogia com a questão macroscópica, também funciona. Então, ela é uma ciência que é a base de muita coisa e que dá margem para a gente fazer muitas analogias.
Muitas interessante. analogias. Nossa, você bem podia escrever sobre isso. Eu já escrevi alguma coisa. Mas um verbete não. Ah, não, um verbete não. Você nunca escreveu, né? Vamos, pensa na ideia, eu acho que pode enriquecer. Não tem abordagem de química. Esse não deixa de ser um ponto cosmovisiológico. É sair da parte para o todo, né? Quer dizer, utiliza os recursos que você tem, mas as variáveis do paradigma consciencial, você pode fazer a transposição e analogia de qualquer ciência. Muito bom, Miriam. Agora, em fatologia, na página 1, quinta linha, você poderia explicar os choques mentais somáticos e exemplificar também? Posso. O choque mental somático é quando o indivíduo recebe uma informação ou tem uma vivência, ou recebe por inspiração uma ideia que ainda não está dentro daquele universo dele, dentro daquela zona de conforto. Então, vai existir um choque. Como nós trabalhamos e nos manifestamos pelo holossoma, então, esse choque mental somático, ele vai percorrer todo o processo holossomático, o psicossoma, o energossoma e o soma. E, às vezes, a pessoa, por não assimilar determinada ideia, ela até somatiza. Então, é isto. E um exemplo que eu posso dar é até bem curioso. Eu tinha, muitos anos atrás, um profissional dentista. Eu vou pegar um exemplo bem corriqueiro de um choque mental somático. Que ela marcava consulta para mim, eu chegava, trocava algumas palavras com ela, e, numa das vezes que nós trocamos palavras, ela tinha visto uma entrevista na televisão, me perguntava muito, e eu trazia o que ela me perguntava. E, uma das vezes, eu disse para ela, não, realmente... nós, a cada vida, dependendo da nossa necessidade e da nossa interassistência, nós podemos mudar de soma. A gente, numa vida, vem homem, noutra vida, vem mulher. E, necessariamente, não viemos com todo o elenco que nós viemos nessa vida. Sentei na cadeira e ela ficou pensando, não me disse nada, e começou a encher minha boca de algodão, o sugador de saliva. Aí, quando eu estava lá, com a boca aberta, estática, sem poder falar, aí ela me trazia todas as angústias do que eu tinha colocado para ela. E assim foram muitas vezes. A consulta demorava mais tempo, porque ela colocava, ela me dizia, eu não posso admitir a possibilidade de voltar que não seja com meu marido e filhos. Isso não passa na minha cabeça. Isso é uma punição, é uma crueldade. E ali ela me trazia todas as angústias, né? E eu ali com a boca aberta, anotando mentalmente, porque depois eu ia ter que argumentar com ela no final, né? Então, o choque era tão grande que não bastava uma consulta. Aquilo demorou, e eu não sei se até hoje, depois de inúmeras, né, dezenas, se ela conseguiu assimilar. Mas por que eu notei que era um choque mental somático? Porque ela repetia continuadamente como se fosse uma cantilena sobre algo que ela não metabolizou. Quer dizer, ela estava tentando deglutir uma informação. O choque é no mental soma, mas o psicossoma reage. A gente tem a reação emocional, a reação energética. Às vezes ela tremia um pouco e eu pensava, puxa, né? Está com tudo ali, com todos os aparelhos na minha boca, e ela trêmula, e ela às vezes se entusiasmava em me voltar na argumentação. Quer dizer, aquilo, de uma maneira corriqueira, era um choque mental somático. Vai precisar muito tempo ou muitas vidas para a pessoa ter o abertismo de receber uma informação e estar já no registro daquela pessoa. No caso dela, não existia registro daquilo ali. Se ela esqueceu, esqueceu muito bem, porque, por muito tempo, antes de eu sentar na cadeira, ela me dizia, olha, eu estou pensando, mas ainda não entendo bem. E aí ela me contra-argumentava. Quer dizer, de alguma maneira, serviu. Eu fui agente de um choque mental somático. Agora,
o que ela fez com aquela informação, o registro ficou. Então, foi uma informação, mas ela não vivenciou o processo, ela não teve lucidez ou retrocognitiva, né, como às vezes acontece, que nós temos uma retrocognição sadia e aquela ideia vira uma vivência. Quando a gente se percebe numa projeção consciente, num outro corpo que não é feminino ou masculino, né, dependendo do gênero da pessoa, nós não temos o que discutir e argumentar, nós somos aquele indivíduo, nós fomos aquele indivíduo em determinada época da nossa existência. Agora, se gostamos ou não é outra história, mas aquilo é um fato, e contra fato não há argumentos, né? A gente pode, quem sabe, tentar dourar a pílula de várias maneiras, mas o fato ainda é um fato. Interessante que muitas vezes as pessoas demonstram no discurso com Conscienciologia um profundo interesse, né? Assim, no nosso dia a dia, mas não são capazes de fazer um movimento em direção aos cursos em si, né? Nos nossos contatos, como você está citando aí, ela chegou a fazer um movimento em direção a querer se conhecer mais? Não, ela tinha já ela era ela era católica, praticante, mas eu acho que em período de transição, porque ela me perguntava muito, né? E a gente não tem que fazer a cabeça nem doutrinar ninguém, mas quando a pessoa te pergunta, é porque se supõe que ela esteja no momento de assimilar aquela resposta, né? Às vezes não é o que a pessoa espera ouvir, mas tu faz atares de uma maneira adequada. Quer dizer, tu não pode te omitir, nem pode te posicionar de maneira diferenciada. Bem? Agora, Miriam, na Fatologia, página 2, quarta linha, ele pergunta o que é o alotropismo ideativo e poderia exemplificar também? Pois é, o alotropismo ideativo é também uma transposição que eu pretendi fazer em relação à química, né? Alotropismo é uma condição em que determinado elemento ele pode produzir, através de formas e configurações diferenciadas no espaço, produtos com propriedades diferenciadas. Por exemplo, todo mundo conhece, já é um exemplo bem conhecido de todos, do grafite e do diamante. Agora tem mais dois, né? O grafeno e descobriram mais outro. Já tem 4 substâncias alotrópicas. Na verdade, o que difere? A matéria é comum, o elemento é o mesmo, mas a configuração no espaço e, às vezes, até o estado físico é que faz com que mude as propriedades. Então, aqui eu quis fazer em relação às ideias, porque, por exemplo, quando nós somos a mesma consciência intrafisicamente e extrafisicamente, temos o mesmo temperamento. Mas, quando nós discutimos uma ideia, ou recebemos alguma informação, ou queremos vivenciar alguma coisa, quando nós estamos no extrafísico, ela é mais contundente, a percepção é maior, é mais avantajada. É como se a gente comparasse o plano com 3D. Então, a consciência é a mesma, mas a sua percepção, a sua lucidez, ela fica melhorada. Então, ela tem condições de adquirir outros elementos que, por exemplo, intrafisicamente nós não teríamos. No extrafísico, a gente recebe as coisas de uma maneira integrada, né? Com os corpos que nós estamos lá. Aqui já tem que passar por vários filtros, né? Passar do paracérebro para o cérebro. Então, às vezes, essa comunicação ela fica um pouco distorcida. Ou ela não vem com a riqueza de detalhes que poderia. E o processo cosmovisiológico, ele ocorre pela riqueza de detalhes, pelo detalhismo. Então, essa percepção do detalhe é muito importante. Eu li no dicionário de Neopensados do professor Valdo, quando ele coloca assim, que o fio de cabelo faz sombra ao raio de luz.
Então, isso é o hiperdetalhismo, né? Um fio de cabelo, a gente sabe que tem um diâmetro mínimo, mas, mesmo assim, ele faz sombra para um raio de luz. Então, são essas minúcias que nós temos que ficar mais atentos. E, às vezes, uma minúcia como essa nos abre um processo cosmovisiológico muito grande. Agora, Miriam, em questionologia, na página 5, ela pergunta de que modo podemos aplicar intrafisicamente a qualificação cosmovisiológica nas abordagens. Sim. O processo pesquisístico, e hoje na era da informação, e principalmente na internet, quando a gente digita alguma coisa, abre-se uma ampla gama de possibilidades. Nós podemos entrar numa pesquisa e nunca sair dela, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que ter o foco. O foco é o foco na consciência. Este é o foco de qualquer pesquisa. É sob a ótica da consciência, do paradigma consciencial. Então, qualquer pesquisa, ela é qualificada com o trabalho, com a incidência do paradigma consciencial sobre o nosso foco de pesquisa. Essa é a função da conscienciologia. A qualificação vem de usar determinadas técnicas que vão melhorar a nossa varredura em relação aos temas que temos e também apurar, qualificar o nosso processo parapsíquico para também fazer a pesquisa com uma outra metodologia. Então, metodologia de pesquisa nós temos inúmeras. A metodologia da conscienciologia é participativa. Então, ela teria que ser participativa intrafisicamente e extrafisicamente. Então, a qualificação vem da qualificação da consciência, com todas as técnicas que nós poderíamos lançar mão. A técnica do detalhismo, a técnica do apostilhamento, a técnica da circularidade, a técnica da autorreflexão de 5 horas. Existem mais de 250 técnicas conscienciológicas que elas existem realmente para serem vivenciadas e, com isso, qualificar nós consciências. Quer dizer, qualquer abordagem que nós usarmos a exaustividade, ela será rica. Das 50 vezes mais. A técnica das 50 vezes mais, a técnica das 50 vezes mais, por exemplo, no próprio verbete, né? Quando se faz uma definição e quando se procura uma sinonímia, uma antonímia, geralmente, o ideal seria, procure em 50 dicionários. Procure a sinonímia também em 50 dicionários, e assim por diante. Quer dizer, tem que resultar em alguma coisa de qualidade, né? E, com isso, a consciência está qualificando a si própria. E isso vai servir para a vida dela, né? Porque nós não somos um na pesquisa e outro quando estamos aí, vamos supor, em qualquer processo de convívio. Nós somos o mesmo. Então, o detalhismo, a exaustividade, a precisão, ela sempre vai ficar muito mais desenvolvida e a gente vai ganhar muito com isso. Muito bem. Você quer perguntar? Na página 3, na crescendologia, sim. Porque na segunda linha aqui, que tem a ver o crescendo paradigma newtoniano, cartesiano e paradigma consciencial com o verbete? Assim, o paradigma newtoniano cartesiano, ele é monovisionário. O paradigma consciencial é cosmovisionário. Então, pelo paradigma newtoniano cartesiano, nós consideramos apenas a dimensão física. Então, qualquer pesquisa que você fizer, ela vai ter determinadas variáveis e não extrapola daquilo ali. A variável é o processo da matéria. No paradigma consciencial, nós temos o mesmo objeto de pesquisa, mas entram novas variáveis. Quais são essas variáveis? São os pilares do paradigma. É a questão da multidimensionalidade, uma variável importante, da holossomaticidade, das múltiplas existências, da serialidade, das relações bioenergéticas, da incidência da cosmoética e do universalismo naquele processo. Então, por exemplo, se você vai pesquisar um fato que aconteceu,
este fato, com toda a pesquisa que você fizer pelo paradigma newtoniano-cartesiano, você vai ficar com os fatos intrafísicos. E você não vai levantar outras questões. Por exemplo, uma pessoa que foi mordida por um cachorro. Então, é feita uma pesquisa, por esse paradigma, você vai culpabilizar ou a pessoa que instigou o cachorro, ou o cachorro que é furioso e mordeu uma pessoa que não fez nada. Enfim, é feita toda a pesquisa. Se a gente incide o paradigma consciencial, aí nós temos outras variáveis em relação a essas consciências e ao fato que aconteceu. Por exemplo, em relação ao processo holocármico, qual é a relação do princípio consciencial com aquela consciência? É atual? Olhando pela serialidade existencial, é a primeira vez que eles se encontram? Olhando pelo processo bioenergético, aquela pessoa ou aquele animal estavam assediados, estavam portando energias anticosmoéticas, estavam com intenções, que intenções tinham? Por exemplo, aquele homem, ele era um homem atrator de acidentes, ele atraía com as energias que possuía qualquer acidente, no caso foi o cachorro que passou, mas poderia ser um carro que atropelasse, enfim, ele estava numa situação de macro-pecado destrutiva. Então, estas variáveis, o paradigma cartesiano não leva em consideração. Por quê? O que ele leva em consideração? Os fatos intrafísicos. Então, a nossa responsabilidade, enquanto pesquisadores da consciência, é ampliar cada vez mais de um fato, trazer um número maior de variáveis para que nós possamos ter uma síntese cosmoética e ampla. Porque, senão, nós ficamos no processo de culpabilidade, que não é o caso, quando nós temos que entender uma determinada situação que se apresenta. E essa questão pode ser qualquer fato que se leia no jornal, né? A pessoa que faz cosmograma, ela tem a avaliação do jornal, do editor, do jornalista que descreveu o fato, mas ela também extrapola essa questão. Então, o paradigma consciencial, ele quase que nos obriga a ter uma mundividência. Ele nos favorece a cosmovisão. Ele apresenta, através das suas especialidades, quase que um universo que, com aquelas abordagens, nós podemos aprofundar o nosso tema. Por exemplo, um verbete é um processo cosmovisionário, porque aqui nós temos uma infinidade de logias divididas nas sessões e nós vamos analisar o tema ou enriquecer o tema sob todas essas óticas dessas especialidades. Cada especialidade é um mundo em si. Entrecruzando essas especialidades, nós temos, sim, uma visão cosmovisionária de determinado tema. Eu não sei se eu clareei. Acho que clareou bem, Miriam. Agora, Miriam, na definologia, primeira linha, ele pergunta logo no início, ali na definologia, quais as diferenças entre elemento informacional e elemento ideativo? Sim. Aqui eu quis fazer uma diferença pelo seguinte, porque às vezes a gente lê uma frase num livro e ele fica reverberando na tua psicosfera. A leitura é uma coisa, a gente refletir sobre o que leu, ela amplia. Então, aquela informação, ela é conjugada ao teu micro-universo e ali tu já coloca os teus elementos. Então, aquela ideia, ela é mais ampla. Ela não é só um elemento informacional, ela é mais que isso, né? Então, eu quis fazer essa diferença entre alguma coisa que a pessoa ouça ou leia e deixe registrado, e depois, na hora que ela vem na tua pesquisa, ela já entra e ela já tem o que a gente pode dizer de um volume de uma ideia. Tu começa a pensar sobre o assunto
E aquilo começa a crescer, que nem um bolo, né? Que tu coloca fermento. Tu vai colocar as tuas ilações, os teus pensamentos, as tuas conclusões, tu vai fazer a tua análise na medida do teu nível evolutivo. Então, é uma informação. Para ela virar uma ideia encorpada, aí nós temos que trabalhar esta informação. A minha ideia foi esta. Agora, Miriam, na estrangeirismologia. Sim. Primeira linha, página 1. Poderia falar a respeito do sobreparamento dos idiotismos culturais do Zeitgeist? Sim. Esse espírito do tempo, né, o Zeitgeist, uma das maneiras que nós percebemos esse espírito do tempo é lendo, né, jornais, revistas, sabendo o que está acontecendo no mundo. E agora, com a globalização, com o processo do virtual, com a internet, nós sabemos tudo o que está acontecendo no mundo em tempo real, quase. Então, nós somos estimulados continuamente a nos posicionar sobre as coisas que acontecem do outro lado do mundo. Não só o que acontece no nosso campo de atuação, na nossa região, no nosso país, mas, enfim, no planeta Terra e até fora dele. Os idiotismos culturais são aqueles costumes que atravessam o tempo e eles são anticosmoéticos. Por isso são chamados de idiotismos, né? A tradição, a culturação, o conservantismo, o tradicionalismo, eles conservam aquele modo de fazer e a cultura, até certo ponto, ela tem que ser respeitada, desde que não ultrapasse o limite da cosmoética. Então, por exemplo, dos exemplos que me vem agora de idiotismo cultural, por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina tem uma festa chamada Farra do Boi. A farra do boi, a farra não é do boi. A farra é contra o boi. Então, o que o pessoal diz? É proibido, o pessoal se mobilizou e aquilo foi proibido. Mas o uso e o costume e o hábito, ele sobrepuja a lei. Então, a lei não é cumprida, nem só pelas pessoas que acham que aquilo é cultural e deve ser respeitado como tal, e não percebem ainda o desencadeamento, as consequências dos seus atos. E se percebem, ainda estão dessensibilizadas em relação ao outro elemento. No caso, é o boi. Então, o que acontece? O boi é mutilado. A hora que ele não consegue mais andar, eles carneiam e fazem um churrasco. Isto é cultural? É. Isso é tradicional? É. Isso é conservantismo? É. Isso é idiotismo? No mais alto grau. Então, a nossa função qual é? O sobreparamento aos idiotismos. Isso é um desafio grande. Quando a gente conhece a sensibilidade do animal, quando a gente respeita os princípios conscienciais, quando nós percebemos que toda a nossa ação equivale a uma reação, a uma consequência, e pelo holokarma, todo o nosso ato voltará para nós. Quer dizer, se é um ato cosmoético, você vai ter cada vez mais amparo. Se é um ato anticosmoético, é o contrário. Você cada vez mais vai ficar baratrosférico. Então, o fato dos idiotismos culturais, eles viram festas, mas nós teríamos que analisar. Bom, vamos analisar esse processo. Existe sofrimento? Existe. É um sofrimento de uma consciência que já está entrando para a esfera moral, porque não é porque ele não pensa e não digita no computador que ele não sofre. Sofreu, então seus direitos têm que ser respeitados. E igual a esse exemplo que eu dei, tem dezenas, centenas de exemplos contra a criança, contra as mulheres, por exemplo, a infibulação que é realizada
também na África, é um idiotismo cultural crasso. Tem inúmeros exemplos. E aí eu fico pensando o seguinte, a Terra, hoje em dia, ela é um laboratório consciencial importantíssimo. Por quê? Porque ainda existe o primitivismo e nós sabemos que nós temos que sobrepairar. Então, existe um desafio para que a gente possa assistir tanto o animal massacrado contra o agente do massacre. Então, a assistência é para ambos. Então, nós estamos nos qualificando para assistir e assistir também através da TARES. Então, o rótulo de cultura, ele tem que ser observado sob a ótica da cosmoética e a ótica do paradireito. Tem culturas patológicas, tem culturas baratrosféricas. E nós temos a maioria. Nós temos que ter olhos para ver isso aí. Agora, Miriam, na segunda linha da fatologia, ele pede para você aprofundar o maior número de variáveis da abordagem cosmovisionária. Sim. Por exemplo, estas variáveis, a observação dessas variáveis vai depender do abertismo que o pesquisador tiver, ou que o observador tiver, né? Supondo-se que todo observador, ele seja intrinsecamente um pesquisador. Então, o número de variáveis vai dar uma abordagem mais rica, e nós sabemos que a riqueza de abordagens é que vai fazer com que aquele tema seja visto por várias faces, com vários vieses, sob várias óticas, por exemplo, sobre variadas especialidades. O principal de tudo é que nós possamos realmente aplicar o paradigma consciencial nas nossas abordagens. A exaustividade entra novamente, o detalhismo entra novamente. Nós não podemos achar, não, isso aqui já está bom, já está completo. É lógico, o trabalho ele tem início, meio e fim, ele terá que ser terminado. Mas o exercício de ampliar a nossa mundividência, a nossa cosmovisão, observar uma variável que nós não tínhamos observado, isso tem que ser um exercício constante na nossa vida para tudo. Então, é muito mais que a produção de um trabalho, é um hábito, é um costume. Sempre olhar alguma coisa sobre várias óticas. Supor, por exemplo, ou pensar, eu vou abordar esse meu tema, que seja computador, por 50 variáveis diferenciadas. Por exemplo, a prova de magística. A prova de magística, ela faz isso muito bem. Nós temos aí a proposta de abordar determinado elemento sob 200 óticas, né? Então, isto é feito de uma maneira interessante. A cada prova que se faz e a cada abordagem que se faz, nós vamos ampliando o nosso processo. E esse exercício desse olhar cosmovisionário, ele vai sendo incorporado à vivência daquela consciência. Então, para qualquer coisa, ele não vai ser simplista, nem superficial na abordagem. Ele vai olhar o generalismo, mas também vai olhar o especialismo. Então, todos nós temos determinadas especialidades, mas nunca podemos perder a visão de contexto, do generalismo. Então, a prova de magística, ela nos ajuda bastante. Então, esse exercício não faremos só durante a prova de magística, uma vez ao ano. Nós poderíamos usar essa técnica para tudo que fazemos na nossa vida, quando nós queremos ter uma abordagem cosmovisionária. Agora, Miriam, na neossinapsologia, na página 3, final da segunda linha, ele pergunta sobre as neossinapses geradas pelo extrapolacionismo parapsíquico. Você poderia exemplificar? Sim. Extrapolacionismo é quando nós vivenciamos um fenômeno, seja ele ideativo, ou projetivo, ou ectoplásmico, enfim, de qualquer natureza, que está além
da nossa capacidade. Então, com o extrapolacionismo parapsíquico, por exemplo, nós podemos vivenciar determinado fenômeno que é temporário e é pontual. Ele não faz parte da nossa vivência diária. Mas o que ele nos traz? Ele nos traz aquela possibilidade. Poderíamos fazer analogia com a amostra grátis. Nós temos uma amostragem. Ganhei uma amostra grátis. Quer dizer o quê? Se você gostar, persiga isso aí. Vá atrás. Tente alcançar esse patamar. Eu acho que ele acaba nos estimulando a qualificar o nosso posicionamento, a nossa postura, a nossa consciência, para alcançar este patamar. Porque nenhum amparador ele vai proporcionar um extrapolacionismo parapsíquico sabendo que a gente nunca alcançaria, ou que nós não estivéssemos maduro para alcançar. Exatamente. Você quer perguntar? Professora Miriam, por favor, na Sim. fatologia, Na quinta linha, a exegese conscienciológica quanto ao ponto cosmovisiológico. A exegese conscienciológica. Quanto ao tema. Isto. A exegese é uma explicação, é uma interpretação, não é? Uma análise que se faz e uma interpretação de determinado tema. Essa análise ela é fundamental. Aonde é que ela se une ao ponto cosmovisiológico? É na amplitude do processo analítico. Então, nós podemos interpretar determinado tema, seja conscienciológico ou não, com as nossas variáveis corriqueiras, comuns, habituais, costumeiras. Mas a ideia aqui é fazer uma exegese usando o paradigma consciencial, não é? Por isso, ela seria conscienciológica. Porque a exegese, como a Socin lida, seria exegese de temas de textos antigos, bíblicos, enfim, é nesse sentido. A conscienciológica ela vai trazer esta riqueza de variáveis, desde o processo informacional ao processo vivencial. Então, nessa análise, onde é que entra o ponto cosmovisiológico? É no momento que a gente faz o que diz aqui na coloquiologia, caiu a ficha. De toda análise que eu fiz, qual é o elemento que se sobressai mais, que parece que muda o campo da nossa pesquisa? Isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente está fazendo determinada pesquisa, às vezes um elemento, uma variável que a gente trata, ela muda o campo do ambiente onde nós estamos pesquisando. Se estamos pesquisando no nosso escritório, ela muda o campo. E a gente percebe que houve uma reverberação daquela informação. Então, o ponto cosmovisiológico é aquele que amplia a lucidez, torna hiperlúcida. É o cair a ficha. Lê muita coisa, lê muito material, lembra de muita coisa, mas tem determinado ponto que parece que abriu a porta. Tá? Nós estamos aí com o nosso campo cheio de informações, mas às vezes tem uma informação que fecha aquele quebra-cabeça e nós passamos para um patamar posterior. Isso é uma coisa muito interessante de se vivenciar e observar. Então, o ponto cosmovisiológico ele é muito relativo. Ele é relativo a cada tema e vivência daquele pesquisador. Quando você traz esse ponto cosmovisiológico, nessa análise exegese da conscienciologia, a exemplificação que você faz, então, uma delas, que você procurou trazer aí, seria através de aprofundamento de estudos, de busca de maiores informações, ou de autoqualificação. Esse é o processo por Sim. conta de vista da conscienciologia. Sim. A metodologia ela é extensa. A metodologia da pesquisa conscienciológica, quem é o instrumento da pesquisa é a consciência, é o pesquisador, a consciência do pesquisador. Quem é o objeto de pesquisa é a consciência do pesquisador.
esse instrumento é qualificado, aí vai depender dos recursos do pesquisador. Que recursos são esses? Parapsiquismo lúcido e racional, útil, domínio bioenergético, uma capacidade projetiva. Por exemplo, nós estávamos falando de culturação. O processo da paraculturação, ele é muito interessante para a gente sobrepairar e compreender o processo desses idiotismos culturais. Como é que ele é feito? A partir do processo projetivo, extrafisicamente. Então, por exemplo, antes disso, no curso intermissivo, aquelas viagens interplanetárias em que nós fomos levados a fazer um estágio, a vivenciar uma situação cultural em determinado planeta, ela é um elemento informacional e vivencial que vai ajudar na pesquisa e nas futuras pesquisas. Quando nós ressomamos, nós temos o registro. Aquela informação, quando nos chega, ela não nos causa nenhum tipo de incredulidade, porque nós temos o registro daquela unidade de lucidez, só que ele não tinha sido aflorado. Então, o elemento, quando ele é vivencial, é lógico que o efeito que ele faz a nós consciências é muito maior do que o informacional, ou apenas alguma ideia que a gente possa estar trabalhando. Então, o processo da metodologia é muito importante. Fazer uma pesquisa apenas com a metodologia convencional, a pesquisa não é conscienciocêntrica, ela não traz abordagem da consciência, ela é uma pesquisa comum, e muitas pessoas fazem muito bem na academia. Agora, extrapolar essa metodologia que é o nosso desafio. E para extrapolar a metodologia, se nós somos um instrumento de pesquisa, então nós temos que nos qualificar muito para podermos ter essa mundividência, para poder observar dentro de cada elemento que a gente observa, qual é o ponto que pode me trazer uma hiperlucidez, mais lucidez em relação àquele fato. Eu vejo muito na questão do detalhismo. Existe na televisão, na fechada, várias séries que retratam muito da consciência observadora, superobservadora. É quase chega na exaustividade e às vezes na patologia, mas juntando todas as pequenas observações insignificantes, aquele conjunto, ele passa a ter uma propriedade maior, ele te mostra algo. Aquele conjunto de itens e de pontos, ele vai se transformar numa visão cosmovisiológica. E aí, um dos pontos, ele vai fechar aquele puzzle que o indivíduo está procurando entender, compreender. Então, às vezes, é lógico, ali é um processo ficcional, mas a gente sabe que a exaustividade, ela é fundamental. Por exemplo, eu lembro sempre, e lógico, isso aí acaba sendo não deixa de ser uma piada, né? Talvez não tenha acontecido isso. Mas Einstein dizia que quando ele estava no corredor da universidade, ele se encontrava com alguém, essa pessoa parava para conversar com ele, terminou a conversa, ele dizia assim: eu vim da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Ele queria saber. E perguntava, por quê? Porque eu quero saber se eu já almocei ou não. Então, lógico, não deveria ser tanto assim. O que eles querem dizer com isso? Que a pessoa que lida com ideias muito abstratas, ela acaba ficando fora da sua realidade, que é o que a conscienciologia diz exatamente o contrário. Quanto mais abstração você faz, mais lúcido você tem que ficar. Porque não é só a questão das ideias, é lúcido em relação ao nosso contexto que nos cerca. Então, isto é uma incapacidade, acabou sendo uma incapacidade se realmente foi verdade. É nesse sentido. Então, a lucidez vem do detalhismo. Quer perguntar? Continuar. Sim. Na página 3, binomiologia, segunda linha, a senhora poderia aprofundar sobre o binômio verdade-limite? Sim.
A verdade, ela é relativa, né? Por isso que nós temos aí as verdades relativas de ponta. Existe a procura e a busca da verdade, que também tem os seus limites cosmoéticos. Isso é um dos pontos que nós podemos colocar. Outro ponto que nós podemos colocar é que essa busca da verdade, essa busca da cosmovisão, ela vai trazendo, ela vai ter o limite. Que limite é esse? É o limite da tua capacidade, do teu potencial de busca. Então, o nosso nível evolutivo, ele acaba sendo o limite na sua busca à verdade. Se no universo existe apenas a consciência e a energia, o nosso nível evolutivo é que vai nos dar o acesso, que, dependendo dele, vai ser um acesso maior ou um acesso menor. Então, essa busca pela verponto, que seja uma verdade relativa de ponta, ou mesmo a razão ou a causa de algum fato, ela vai sempre ter o limite, e o limite quem dá é o limite que nós próprios, através do nosso nível evolutivo. Então, esse é o cotejo que se faz entre a verdade e o limite. Agora, para uma consciência bem qualificada, os limites, eles são menores, né? Ela tem uma acessibilidade muito maior. Por exemplo, um exemplo comum, todos nós gostaríamos de participar do curso intermissivo em Comunex hiperevoluída. Gostaríamos. Por que não vamos? Será porque o serenão ou o evoluciólogo nos barra a entrada? Não, nós não vamos porque, ou seja, não posso generalizar, nem todos vão, porque não segura a frequência vibracional, a pensenidade, a ortopensenidade daquele ambiente, daquele local. Então, o limite é imposto pela nossa capacidade, e não porque terá lá uma pessoa na porta dizendo, não, você não entra. Quer dizer, ao mesmo tempo, isso é libertador. Na medida que tu puder te qualificar cada vez mais, tu pode chegar onde realmente você quer, né? Tudo bem? Agora, Miriam, tem uma pergunta aqui mais genérica, mas enfim. Sim. Ele pergunta, quando a gente começa a ter essa visão cosmovisiológica, de perceber essas para-realidades no nosso dia a dia, com as consciências em geral, quais atitudes mais corretas que devemos tomar diante desse paradoxo? De enxergar dentro desse campo visual o que os outros não enxergam. Será nesse momento que a gente começa a entrar no fluxo do cosmos? A questão aí do fluxo do cosmos, até tem um verbete, né? Fluxo do cosmos. Na verdade, o nosso acesso às realidades e para-realidades, as nossas e daquelas pessoas que nos cercam, ele vai aumentando com o tempo, né? Com a nossa qualificação, com a nossa evolução, com a nossa interassistência. O que fazer com isso? É lógico que nós temos que cuidar muito a questão do estupro evolutivo, né? Nós temos que ter uma adequação da informação ou da cosmovisão que nós temos em relação àquele grupo, ou àquela pessoa, ou determinado fato ou condição. Então, aí entra a cosmoética individual, o código pessoal de cosmoética, que fundamenta todas as nossas atitudes. Nem sempre tudo que sabemos tem que ser dito por inteiro, para todos. E aí, né, Miriam, acho que tem que tomar cuidado também, que não necessariamente a pessoa que tem algum parapsiquismo, ela tem cosmoética. Lógico. Né? Claro que a gente está falando de níveis, né? Sim. É lógico, um parapsiquismo com P maiúsculo, né, de alto nível, sim, obviamente que vai chegar, né, no momento evolutivo de uma consciência já com bastante cosmoética, mas não necessariamente. Não. Às vezes a pessoa pode ter pode ser um clarividente, por exemplo,
vê além do que as pessoas veem, como ele coloca, e está muito distante do fluxo do cosmos, né? No sentido de não ter um mínimo de cosmoética aí. E aí contra isso que você colocou, né, do respeito, Sim. de não fazer o estupro evolutivo. Lógico, o nível evolutivo das pessoas, o respeito, isso é um respeito às pessoas, né? Porque o parapsiquismo, ele existe em todos os níveis, inclusive níveis de consciências. Nós temos aquela experiência lá no Projeciologia com o gatinho Spirit, né? Que ele via quando o dono dele saía do corpo e, em psicossoma, ia para outro local, né? E aí ele acompanhava. Então, o parapsiquismo, essa parapercepção, né, que eu coloquei um gato para a gente ver, que isso é algo parafisiológico, todos podem ter, mas a aplicação disto aí é que vai fazer toda a diferença. Exatamente. Porque, às vezes, o parapsiquismo mal intencionado, anticosmoético, ele suja a ficha evolutiva pessoal. A pessoa do fluxo do lógico. cosmos, né? E aí, a ficha evolutiva pessoal vai ter que ser como é restaurada, né? Tem que ter muito cuidado. Você quer perguntar? Oi. Você falou agora há pouco sobre uma frase que é muito interessante e eu queria verificar até onde é interessante você usá-la nesse seu ponto cosmovisiológico desse verbete, porque tem muito a ver mesmo, que é o mais abstração, maior lucidez. Não seria aí um link interessante para acrescentar nesse contexto muito bem traçado por você aqui? Não, com certeza. A maior abstração, maior cosmovisão e maior lucidez, essa lucidez, ela não é segmentada. A consciência lúcida é lúcida a todo lugar e a todo momento. É lógico que nós podemos ter extrapolacionismo de lucidez, mas o indivíduo lúcido, ele é lúcido amarrando o sapato, ele é lúcido escovando os dentes. Então, a lucidez é um atributo da consciência. Ela é lúcida. Os extrapolacionismos, num extrapolacionismo, nós podemos estar lúcidos, e depois aquilo baixa novamente. Mas, quanto mais abstração, quanto mais nós trabalhamos com mental soma, com detalhismo, com a exaustividade, entrando em holopensenes extremamente avançados, esta lucidez e essa recuperação de cons também que acontece, ela vai nos dar muito mais responsabilidade. Então, a lucidez, ela tem que ser aplicada em todos os níveis da nossa manifestação. Aí, sim, aí ela é um processo de utilidade pública, vamos dizer assim. Porque uma consciência deste calibre, neste âmbito, ela, só pela sua força presencial, ela já faz a interassistência, né? Agora, se ela for uma pessoa genial em determinado nível de conhecimento, super genial, né? Mas que em outros é o apagar das luzes, é uma pessoa obtusa, ela ainda não tem esse equilíbrio holossomático que a lucidez, né, deveria proporcionar a todos os corpos, aquela consciência especificamente. Então, nesse caso que eu me referi do Einstein, dá a impressão que o indivíduo, por ele ser genial e lidar com determinadas ideias super abstratas, etc. e tal, ele tem a licença poética de andar com o sapato desamarrado, tropeçar ali na escada, de não saber se almoçou ou não. É um paradoxo, né? Porque a genialidade, quando ela ocorre, ela tem que se espraiar todas as manifestações da consciência, se ela não é especificamente de uma ciência. A lucidez, ela tem que ser ampla. É que quando a gente traz... você trouxe muito bem, por isso que eu quis enfatizar isso. E quando a gente traz para a SOCIM, para o processo normal, isso não é nem reflexivo, né? Normalmente se coloca a abstração até quase que no processo patológico, né? Você é um abstrato, você está fora da... E é exatamente... Fora da realidade. Exatamente.
E aí a gente vendo pelo viés da conscienciologia, pelo viés do parapsiquismo, por uma série de inteligências evolutivas que nós temos aí, a abstração realmente se faz muito presente. E se a gente começar a conotar isso em mais situações, né, em mais material científico, nós vamos começar a fazer as pessoas refletir mais sobre essa situação, né? Que a abstração em si é neutra, né? Tanto Lógico, pode ir para o lado do devaneio, lógico. da Sim. dispersão, Da alienação, da filosofia super teórica, da alienação, da abordagem da alienação. ideativa, né? Agora, bem rica da consciência. É diferente também, aí eu poderia trazer outro caso, da questão daquele químico alemão, Kekulé, que ele, através de um processo de parapsiquismo, né, de um sono, ele conseguiu, através de uma imagem onírica, uróboro, não é? O uróboro, que era, alguns dizem que era uma cobra mordendo o rabo, outros dizem que eram vários macacos interligados pelo rabo. Ele conseguiu chegar à estrutura espacial do benzeno. Mas ali ele estava predisposto, então ele usou aquela situação dentro do seu processo pesquisístico. É diferente, né? A pessoa vive naquele mar, naquele holopensene. Qualquer elemento pode ser um ponto que vai elucidar, clarear e trazer o processo cosmovisionário inteiro, como é o caso da serendipitia. E por isso que Pasteur disse, o acaso só ocorre, as descobertas só ocorrem às mentes preparadas. Por quê? Porque elas estão naquele holopensene, elas estão com todos os elementos, só precisa um elemento a mais para poder configurar tudo, para poder organizar tudo. E é como tu disse, o amparador, como é que ele vai conseguir ajudar uma pessoa sem elementos nenhum? Então, ele pode inspirar em fazer aquela configuração e ter aí o seu processo de descoberta pessoal. Inclusive, a gente abstém a situação de banalismo. Por exemplo, Thomas Edison só conseguiu quando chegou na exaustão de 1.200 tentativas para acender a luz. Né? Quer dizer, ele dizia o seguinte, que essas milhares de tentativas só o trouxeram mais perto da solução. Quer dizer, é uma maneira traforista e resiliente de encarar o próprio trabalho. Se fosse uma pessoa menos resiliente, na 10ª tentativa não deu certo, isso não é para mim. Então, isso é um elemento que a gente tem que valorizar muito, a resiliência. Não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez. Às vezes é depois de milhares. Vamos lá, Miriam, tem muitas perguntas ainda. Na página 2, tecnologia segunda linha, poderia explicar a técnica do cosmograma? A técnica do cosmograma. A técnica do cosmograma, eu acho uma técnica fantástica. Por quê? Porque ela é extremamente atual e extremamente dinâmica. Nós compreendermos o cosmos através do material trazido pela mídia. Por exemplo, o jornal. O jornal, todos os dias, está repleto de notícias de várias especialidades. Ciências, política, variedades, enfim. O cosmograma é o momento em que nós pegamos aquele elenco de fatos e vamos retirar daquele jornal os fatos relativos aos nossos temas de interesse. Então, nós vamos recortando, e aí tem um passo a passo em relação a isso. Se vai usar um jornal, tem que colocar o número do jornal, a página, se é matéria de capa, enfim. Tem todo um protocolo para a gente poder deixar aquela informação contextualizada. A partir daquilo ali, nós temos a nossa pesquisa, porque existe um princípio que é o seguinte: os fatos orientam a pesquisa. Onde é que estão os fatos? Os fatos são os fatos do dia a dia, do mundo. Né? Os jornais trazem notícias do mundo inteiro. Então, recortar aqueles fatos e depois analisá-los
vai trazer a nossa pesquisa, traz a nossa pesquisa uma contemporaneidade, não é algo que aconteceu há muito tempo, é algo que está acontecendo hoje, em 2015. O jornal de hoje, 3 de janeiro de 2015, tem vários fatos. Esses fatos mostram o zeitgeist daqui, não é? Então, é o espírito da nossa época. Esses recortes é material para futuras análises, para poder trazer variáveis diferenciadas para o nosso tema em pesquisa. Então, se você quiser, você entre eu tenho impressão que na página, no site do CAEC, deve ter algo em relação à técnica do cosmograma, porque tem um protocolo bem específico. E só lembrando que a pessoa vindo aqui no CAEC, né, fica até o convite aí para a Teletertuliana, no Holociclo tem muitas mesas, dezenas de mesas, com as pastas cubas cheias, né, de cubas cheias de recortes, e as pastas já com as classificações. Então, para quem quer fazer alguma pesquisa, ali já tem muita coisa já feita, a técnica do cosmograma. Perfeito. E só lembrando que tanto você pode fazer para um item específico que você esteja pesquisando, como, por exemplo, um verbete que você vai escrever, ou os temas de interesse, como você colocou, né, para depois poder escrever um verbete, um artigo, um livro. Exatamente. Mas é uma matéria-prima fabulosa. Inclusive é um cabedal, né, imenso para alimentar, por exemplo, a fatologia do verbete. Enfim, outras sessões também, né? Mas é muito útil para a pesquisa. Agora, Miriam, na legislogia, você poderia aprofundar as leis do cosmos? Pois as leis do cosmos. Na verdade, as leis do cosmos são as paraleis. Nós sabemos que o universo ele é gerenciado, administrado, organizado por consciências com uma evolução muito grande, né? As chamadas consciências livres, que já são aquelas que já passaram pela tritanatose, que seria a perda já do soma, energossoma, psicossoma. São aquelas consciências que são mental soma puro. Então, elas têm a capacidade, o recurso, a qualificação para poder gerenciar todo esse processo cósmico. Que, na verdade, o domínio da consciência e o domínio da consciência e da energia que são os fatores que, nessa escala evolutiva, vão fazendo diferença. Hoje, nós temos que lidar com o domínio da nossa energia consciencial. Uma consciência livre, ela lida com o domínio da energia de galáxias. Então, existe todo um cosmos que está sob a administração dessas consciências mais evoluídas. Essas paraleis, nem sempre elas chegam como leis. As nossas leis são corruptelas dessas paraleis. Então, vejam, é um cosmos. As leis que geram o cosmos, geralmente, a lei da evolução é uma lei e também é uma paralei que vai gerar essa grande quantidade de planetas, de astros, de galáxias, de supergaláxias. Cada uma delas com várias consciências, princípios conscienciais, desde o ser microscópico ao ser macroscópico. Então, é um gerenciamento que mostra uma capacidade muito grande. Essas consciências, junto com o processo da cosmoética e do universalismo, estabelecem, né, a lei da evolução, a lei da consciência evoluir continuadamente. Então, são várias leis generalistas que elas incidem sobre todas as consciências do universo. A parasincronologia em geral, exatamente. Né, Miriam? Existe um verbete chamado paraleis
do verbetógrafo Rodrigo Marchiori. Tem paralegislogia também. E tem paralegislogia também. Ali trazem os princípios, as leis específicas. E são as leis, essas leis justamente que embasam o para-direito, né? Exatamente, que o para-direito, lógico, estuda, né? Agora, as leis para-direitólogas, elas ainda estão além das nossas leis, né? As leis intrafísicas, que ainda estão aquém das possibilidades. Por pouco tempo. Por pouco tempo. Vamos ser otimistas. Com certeza. Vamos. Agora, Miriam, dentro desse assunto, tem uma pergunta aqui sobre o princípio de universo estar sob controle inteligente. É isso. Como a Conscienciologia entende esse princípio? É dentro do que você já comentou. Né? Exatamente. São esses seres, né, essas consciências livres, que organizam todo o processo. Um dos princípios é a economia de males, enfim. Agora, na fatologia, na quinta linha, Sim. as analogias favorecendo a compreensão e os extrapolacionismos mentais somáticos, você poderia ampliar essa ideia de extrapolar a aquisição de conhecimento pelo uso das analogias? Sim. A analogia é um instrumento didático bem importante. As explicações que nós podemos dar, elas têm que ter, às vezes, a ajuda de uma metáfora ou de uma proximidade por semelhança ou por diferença. Por exemplo, uma analogia que pode se fazer, e que aqui na fatologia, eu acho ela bem interessante, a realidade microscópica análoga à realidade macroscópica. Isso é uma analogia que se faz. Por exemplo, existe em química uma constante chamada constante de Avogadro. Ela diz o seguinte, que o número de átomos de determinada quantidade de um elemento químico é constante, que é 6 sextilhões de átomos. Isso é constante para uma determinada quantidade, chamada mol, que aqui não vem o caso. Existe uma outra constante, que essa é microscópica. Existe uma outra constante que o Carl Sagan trouxe, de que a média de estrelas de uma galáxia é 10 com 11 zeros à direita. Agora, no nosso universo, existem 10 com 11 zeros à direita galáxias. Se multiplicar os dois, nós temos também 10 sextilhões de astros, sejam eles sóis, estrelas, etc. Então, pode-se fazer uma analogia entre o microscópio e o macroscópio. Isso ajuda o entendimento de determinadas situações. E essa é uma analogia que nos traz uma tendência à macrovisão e à cosmovisão. É um ponto que liga, um elemento, uma constante que liga o processo microscópico ao processo macroscópico. Então, dos outros elementos que se faz, por exemplo, uma analogia. A gente sabe que o tamanho de um átomo equivaleria a um maracanã e no centro uma caixinha de fósforo. Isso equivaleria a um átomo. Nós temos milhões, bilhões, trilhões, são 23 zeros à direita. Se multiplicar isso várias vezes, nós não chegamos nem a uma gota d'água. Então, essas analogias, como, por exemplo, vamos pegar o mar. Se tu pegar o extrapolacionismo e fizer analogia com uma onda, tu sabe que aquela onda, aquela crista, foi um patamar superior. Logo, ela baixa de novo. Aí a pessoa começa a entender, através de um processo imagístico, aquela situação. Ele é elemento didático, ele facilita. Não que seja necessário, mas eu acho que, atualmente, ele é um bom instrumento didático. Com certeza, Miriam. E essa questão do infinito para mais e para menos, né? Para o futuro e para o passado, né? Porque nós estamos acostumados a lidar com situações mais comuns. Quando é o micro e quando é o macro, isso nos ajuda a sair desse perímetro de conforto.
de pensar algo. Eu me lembro de um aluno que dizia assim, mas eu não posso pensar nesse número, me dá dor de cabeça. Eu digo, bom, na época eu não sabia, mas ele estava criando neossinapses, quem sabe, né? Porque se pensar doía, uma hora ele ia pensar e não ia doer mais, ele ia criar uma possibilidade. Puxa, é um alento para os enxaquecados, viu, Miriam? Pois é. Agora vamos lá, na estrangeirismologia. Página 1, primeira linha. Você poderia comentar o insight cosmovisiológico? Então, né, é o que o coloquialismo traz ali, o cair da ficha, é aquele eureka, né? É o eureka, em que, naquele momento, com todas aquelas informações que nós temos, tudo se organiza e aí amadurece aquela ideia que é um insight. Este insight, ele pode ser promovido por amparador, ele pode ser favorecido pela nossa profundidade pesquisística, de igual maneira, ele pode ser favorecido por parapesquisadores naquele assunto, que se interessam, né? E a gente sempre, qualquer pesquisador faz parte do MakePax, querendo ou não, independentemente do tema que ele tenha. Então, este insight, aquele momento que uma luz brilha, a gente diz assim, mas é isto. Né? Esse é o tal do insight cosmovisiológico. Naquele momento, a gente vislumbra toda a amplitude, toda a quantidade de informações que a gente consegue organizar para chegar numa síntese. Porque o insight não deixa de ser uma síntese de elementos que a gente tinha à disposição e não conseguia chegar a uma conclusão. Ele não deixa de ser uma conclusão temporária, mas não é uma conclusão. Então, o insight é algo muito importante. Mas, para que a gente tenha, é necessário que a gente tenha aí um terreno fértil para que possa acontecer aquele insight. Agora, Miriam, na fatologia, página 2, terceira linha. Você poderia expandir a astronomia enquanto cosmovisiologia intrafísica? Exatamente por isto, né? A astronomia, como cosmovisiologia intrafísica, ela ajuda muito porque ela trata de unidades e de grandezas que extrapolam a nossa vivência do dia a dia. Nós não estamos acostumados com grandezas, né, no nosso dia a dia. Nós lidamos com algo que serve para a nossa sobrevivência, para a nossa vida aqui na Terra, com este determinado corpo. Por exemplo, a nossa visão, ela tem um limite, a nossa audição limite, os nossos 5 sentidos têm um limite. Esse limite, para este limite, nós precisamos utilizar de determinados elementos, como o microscópio, telescópio, enfim. Agora tem um microscópio que aumenta 100 milhões de vezes. O indivíduo pode ver dentro de uma célula, em momento real, o que acontece. Então, essa microscopia, ela é cosmovisionária, porque ela amplia a visão de conjunto. Ela busca elementos que, de uma outra maneira, não poderia. A astronomia, por sua vez, também. Por exemplo, a luz do Sol que incide em nós, ela leva 8 minutos para chegar. Bom, se leva 8 minutos para chegar, e a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, quer dizer que, quando eu faço assim, a luz do Sol viajou 300 mil quilômetros. Então, essas grandezas, elas nos ajudam a compreender um outro universo que não é o comum do dia a dia. Então, a astronomia nos ajuda. Nem tudo nós podemos comprovar. E nem tudo nós podemos ter comprovação, mas nós temos aí todos os aparelhos, né, que eles utilizam para perceber. O telescópio Hubble nos ajudou bastante, porque nos mostrou que a nossa galáxia não é única, existem 100 bilhões de galáxias no universo, em cada uma das galáxias tem bilhões e bilhões de distritos que pode haver vida, por que não? Então, isso vai exercitando o nosso abertismo, o hábito de pensar grande, o hábito de pensar algo
que não é necessário para o meu dia a dia. Eu quero receber a luz do Sol, mas eu não vou pensar na distância que ele tem da Terra, eu não vou pensar diariamente nos vizinhos cósmicos aqui, né? Hoje o professor estava falando na minha tertúlia sobre o fato de que nós fomos visitados por seres, eventos aí ufológicos, por seres que não são terráqueos, após a Segunda Grande Guerra. Por quê? Porque na Segunda Grande Guerra é que houve aquelas explosões nucleares. Quer dizer, nós fizemos um movimento que chamou a atenção da vizinhança. Nós estamos acostumados a lidar com um vizinho, o vizinho do edifício, o vizinho da casa, o vizinho da cidade, o brasileiro, o terráqueo, mas nós temos vizinhos em todo o cosmos. E o que acontece num distrito tem repercussão em outro. Tanto é verdade que, seguidamente, tem aí as supervisões, né? Então, pensar nisso e pensar também, por exemplo, nós estamos, nesse momento, viajando pelo espaço, nós somos viajantes espaciais. É uma outra maneira de nós entendermos o nosso contexto. Somos uma consciência do cosmos. Qual é o nosso contexto? O nosso contexto é o planeta Terra. Qual é a relação desse planeta com os outros, com a vizinhança, com esses seres que cuidam de toda essa administração? Isso é fazer o exercício da cosmovisão. Agora, Miriam, antes de entrar na outra pergunta, só queria lembrar aquela teletertuliana que perguntou sobre a técnica do cosmograma, que tem o verbete da professora Ami Belo. Isso Você pode mesmo. Pegar no próprio Isso site mesmo. das tertúlias, tá? Okay. Chama Técnica do Cosmograma. Aí lá está todo o resumo, muito bom, uma síntese o passo a excelente. passo, Porque a professora Ami trabalhou anos no holociclo, excelente, no cosmograma. Tá? Agora, Miriam, na fatologia, na quarta linha, página 1, você poderia aprofundar a aparente intangenciabilidade de ideias? Quando a gente não tem todas as variáveis necessárias, as ideias parece que não se intercruzam. Elas são antípodas. É que nem, aqui uma analogia, né? A questão da onda e do mar. Cada onda, se nós analisarmos em si, parece que são separadas de outra. Se nós analisarmos ilhas, aparentemente, as ilhas estão separadas de outras. Se nós analisarmos árvores, aparentemente, as árvores estão separadas de outras. Mas no ínfimo, no subterrâneo, todas elas se juntam, fazem uma rede, uma coisa só. Então, com as ideias acontece a mesma coisa. Por exemplo, agora falando em árvore e em astronomia, se nós pensarmos na questão da fitologia e da Lua, por exemplo, são duas coisas antípodas. Que eu saiba, não existe árvore na Lua, né? Que se sabe, não exista, até onde se sabe. Como é que eu juntaria a árvore e a Lua? São ideias que não tem nada a ver uma com a outra. Mas aí se acha lá no cosmograma que os astronautas levaram sementes de pau-brasil e de uma árvore chamada âmbar na sua viagem espacial. Chegaram na Lua e aquelas sementes, elas tiveram a influência da gravitação zero. Então, já não são as mesmas sementes. Na volta, eles distribuíram essas sementes pelo mundo. Então, por exemplo, o Brasil tem, no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Rosa, uma semente de pau-brasil, que já deve ter virado uma árvore, e Brasília tem uma semente desta árvore âmbar, que também já deve ter virado uma árvore. Quer dizer, são chamadas de árvores da Lua. Então, é só um exemplo corriqueiro e simples para mostrar que nós podemos, sim, relacionar. Nós só não conseguimos relacionar quando nós ignoramos determinados fatos e determinadas variáveis. Então, o quanto mais a gente sabe, nos mostra o quanto a gente não sabe, né? Sócrates tinha razão. Ah, sim. Agora, Miriam, na fatologia, página 1, segunda linha. Você poderia explicar, se possível, com exemplos, o maior número de variáveis da abordagem cosmovisionária?
Uma clarividência reúne esses core de variáveis? Seria a clarividência um exemplo do ponto cosmovisiológico pela sua capacidade de ampliar a realidade intrafísica? Ela pode sim ser um ponto cosmovisiológico, porque é uma metodologia diferenciada, é o uso do parapsiquismo, desde que no contexto do seu entendimento, da pesquisa, ou do seu tema, ou da sua compreensão, ela tem uma utilidade específica. A clarividência é um fenômeno, né, ainda não tão completo como, por exemplo, uma projeção, mas ela já traz um vislumbre, um recorte de uma situação, de um parafato. Às vezes é um parafato e, às vezes, através da clarividência, você tem um vislumbre do fato que aconteceu por aqui. Então, ela acrescenta, ela é mais uma variável, e ela, pela definição, essa vivência da clarividência, ela é um ponto cosmovisionário, que, unidos com outros, vai aumentando a cosmovisão da pessoa. Ela tem que ter a inteligência evolutiva de saber aplicar bem a clarividência que aconteceu, o que ela viu. Agora, na fatologia também, na página 2, 7ª linha, de baixo para cima, você poderia discorrer sobre a ampliação de espaços intrafísicos pessoais? Sim. A influência do nosso ambiente sobre a nossa mentalidade, a nossa intelectualidade, a nossa captação de ideias, ela é fundamental. Por exemplo, se você trabalha num ambiente exíguo, num edifício que tem 500 apartamentos, no centro de uma cidade, como, por exemplo, São Paulo, você vai ter a influência do holopensene, dos pensenes daquela região, sobre o seu pensenizar. Isso é óbvio, né? Você está cercado de energia consciencial. Agora, se você senta num parque, embaixo de uma árvore, com uma amplitude de visão, você favorece, primeiro, pela própria energia imanente, que ela não tem uma informação específica, mas ela potencializa o seu pensar. Em segundo lugar, porque esta interferência não acontecendo e esse espaço sendo amplo, ele favorece o pensar grande. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ter boas ideias e ideias de peso em ambiente restrito, mas quer dizer que nós podemos potencializar essa nossa criatividade, a nossa intelectualidade, quando nós utilizamos ambientes, principalmente ambientes abertos, que aí nós temos a energia imanente a nosso favor. Agora, ainda em fatologia, na página 2, 2ª linha, de baixo para cima. Como você vê a escrita de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e o ponto cosmovisiológico? Sim. O acesso básico a essa cosmovisão seria o holopensene do Tertuliário? Olha, o holopensene do Tertuliário, ele é fértil no sentido de proporcionar que você tenha as ideias mais claras, que você tenha mais lucidez. Falar sobre um assunto em qualquer outro ambiente, em comparação com este campo que se estabelece pela discussão de ideias diuturnamente, que acontece aqui, de domingo a domingo, é lógico que tem muita diferença. Então, aqui você tem um ambiente que proporciona uma lucidez maior. Agora, a escrita do verbete, por que ela é cosmovisiológica? Porque o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia e a enciclopédia em si, ela pretende ser uma representação de tudo que existe, né, do cosmos. Na verdade, cada verbete é um elemento que nos traz, nessa complexidade da enciclopédia, o cosmos em si. O verbete, especificamente, que é dividido em 5 divisões, em várias seções, em várias logias,
Ele obedece o apostilhamento, a técnica da circularidade, a técnica da exaustividade, a técnica do detalhismo, né? São seis divisões, né? 6 divisões. Quer dizer, ele traz o maior número de variáveis possível dentro de um Confort Enciclopédia para que a gente possa analisar, fazer uma análise de determinado tema. E ele termina com uma frase enfática que é a síntese daquele verbete. Então, o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, ele tem um Confort que proporciona o aumento da cosmovisão. Eu vejo que, às vezes, as pessoas deixam de colocar determinadas sessões, no detalhismo, por exemplo, sessões que são eventuais, que não são obrigatórias, porque ela não vê a relação. Esta sessão, ou esta abordagem, esse viés, que relação tem com o meu tema? Então, isto é uma lacuna, isso é um ponto cego. O ideal seria que nós fizéssemos verbetes que tivessem todas as sessões completadas, né, complementadas, porque isso mostraria uma cosmovisão bem maior, um detalhismo bem maior, uma quantidade de vieses bem maior. Agora, mas o exercício da escrita do verbete, ele é. E o verbete em si, nós poderíamos considerar, depois dele pronto, um ponto de cosmovisão daquele tema. Ele é um ponto cosmovisionário. Cada tema tem a sua cosmovisão naquele verbete. Justamente é o desafio do verbete, que né, é o Miriam? desafio é uma do verbete. síntese cosmovisiológica de exatamente. algum assunto. Sim. Que já foi abordado por diversos outros autores da Socin ou da Conscienciologia, mas, enfim, a proposta do verbete é a síntese que a gente sabe que justamente a chapa verbetográfica, o Confort, possibilita essa cosmovisão, né? Por isso que é interessante a pessoa fazer o exercício e o desafio de não deixar nenhuma sessão em branco. Vamos lá. Em parafatologia, na página 2, terceira linha, as ilações decorrentes da vivência do parafato transcendendo o conhecimento convencional. Quais foram as deduções e parafatos? Quando nós passamos por um parafenômeno... Quais seriam, né? Quando nós vivenciamos um parafato, percebemos um parafato, o que importa, o fato já aconteceu, seja ele fato ou parafato. O que vai dar a cosmovisão para aquele indivíduo é a análise que ele faz sobre aquele parafato. Então, aí tem que entrar todos os elementos conhecidos, porque o parafato em si, ele é importante, mas ele é importante quando ele for trabalhado pelo indivíduo que vivenciou. Aí ele vai trazer muito mais elementos, detalhes sobre aquela vivência. Por isso que o registro minucioso, e existem exemplos, né, formulários de registros das nossas vivências extrafísicas, bem detalhados, trazendo temperatura, o dia da semana, como é que a pessoa vivenciou aquele dia, porque esse parafato tem que ter relação com o processo daquele indivíduo. E o extrafísico não é independente do intrafísico. Então, quando ele tem aquele parafato, ele ainda é a mesma consciência. Teve uma extrapolação, teve uma visão maior, teve um elemento informacional diferenciado. Agora, fazer a conjunção de tudo aquilo para ampliar a cosmovisão sobre o conteúdo daquele parafato, que é o exercício necessário. Então, é o tratamento que se dá aos dados. O dado qual é? O parafato. Quantos dados? Qual é o detalhe daquele processo? Tratar desses dados, ampliar, fazer ilações, deduções, estabelecer hipóteses, é o exercício mental somático necessário. Aí, tudo certo. Agora, Miriam, continuando na parafatologia, na página 2, quarta linha, sobre a derrogação das leis intrafísicas gerando impacto cosmovisionário.
Ele pergunta sobre quais são essas modificações que geram impacto cosmovisionário e quais as reflexões possíveis sobre isso. As reflexões são as seguintes. Existem leis, né? Por exemplo, no caso da paracirurgia, existem leis fisiológicas do nosso soma. Quando, às vezes, a pessoa passa pela paracirurgia, algumas leis somáticas, fisiológicas, elas são derrogadas, mesmo que temporariamente. Então, isso nos mostra o quê? Isso nos mostra a existência dessas paraleis e a existência da possibilidade dessa derrogação. Isso é um processo que amplia a nossa visão. Bom, mas então isso não é fixo, não, independentemente de estado consciencial, isso é assim? Não, não é. Elas podem ser derrogadas. Um dos exemplos de derrogação é da lei da inseparabilidade grupo-kármica. Por exemplo, no caso da transmigração, é uma derrogação dessa lei, necessária. Miriam, agora na tecnologia, primeira linha, você poderia explicar a técnica de pensionizar grande? A técnica de pensionizar grande é fazer o exercício de nunca se contentar com o pouco que nós temos, ou com o que nós já temos. Por exemplo, a priorismose. Isso pode ser um hábito, um costume. Nós não temos, e eu acho que a maioria das pessoas não tem, um posicionamento lúcido sobre a tudologia, sobre tudo que acontece no cosmos, no universo e no nosso micro-universo consciencial. Mas nós temos que fazer o exercício do abertismo cada vez que nós vamos pensionizar, planejar, refletir sobre determinada coisa. Então, esse exercício, ele é necessário. O pensar grande, se eu não me engano, é aqui na Cognópolis, né? Ou aqui no CAEC, que tem a placa que diga aqui entra só quem pensa grande. Ou iriam colocar ou já colocaram, não sei. Quer dizer o quê? Amplia esse limite que, às vezes, a própria pessoa, por uma questão de comodismo, impõe a si mesmo. Pense grande. Existe dentro da ecologia aquele princípio. Pense globalmente, mas haja localmente. Quer dizer, exercitar, pensar mais. Pensar no grupo, na coletividade como o planeta Terra. A gente pensa sempre no grupo karma, ou na sua cidade, ou na sua nação. Nós temos que pensar na Terra, e essa é a proposta do Estado Mundial, que futuramente acontecerá, de pensar na Terra como o local de moradia de todos. É anti-fronteira, o bairrismo, né? É contra tudo isso. Então, o pensar grande é extrapolar os limites que a gente dá. Só que esses limites que nós nos autoimpusemos são os limites da nossa própria ignorância. Então, esse é o desafio, né? Agora, você poderia explicitar o estudo criterioso do exótico? Existe um verbete, pelo tempo exíguo, mas existe um verbete, a pessoa pode olhar na enciclopédia da Conscienciologia sobre o exotismo, né, conscienciológico, uma coisa assim. O que seria o exótico? É pensar em algo completamente fora do comum. Algo que possa me trazer um choque mental somático, algo que possa acelerar o meu abertismo e a ampliação autopensênica. Então, por exemplo, pensar no processo de pré-mãe. O que é a pré-mãe? É aquele acoplamento durante algum tempo de uma consciência que tem um soma, ou que tinha um soma diferente do nosso. Fazer esse processo de pré-mãe, pensar nisso, estudar isso, é estudar o exótico. Por exemplo, estudar a identidade extra é um exotismo. Então, nós já estamos ampliando o nosso campo de atuação pensênica. E esse é o pensar grande também. Então, fazer o exercício de sair do comum, do habitual, do costumeiro, do corriqueiro, vai nos ajudar
ao processo da cosmovisiologia. Miriam, tem aqui vamos a uma última pergunta. Ele gostaria que você comentasse a polimatia aplicada cosmoeticamente. Nós temos consciências super inteligentes, polímatas, que são geniais em diversas áreas, mas o que realmente faz diferença na ficha evolutiva pessoal seria a inteligência evolutiva, que é fundamentada na cosmoética. Então, às vezes, nós temos aí arquicriminosos extremamente inteligentes, polímatas, mas que aplicam essas habilidades, esses talentos evolutivos, essa capacidade intelectual de uma maneira anticosmoética e baratrosférica. Então, a aplicação dos nossos talentos e recursos, a aplicação cosmoética, é o que faz toda a diferença. Doutora Miriam, muito obrigada. Eu que agradeço. Esperamos os próximos verbetes com muitos pontos cosmovisiológicos para todos nós. E, pessoal, agradeço a presença de todos, tá? Tertulianos, teletertulianos, e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 38 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 27 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Lourdes, com o curso de EV da ACIP, e a Milena Mascarenhas, com o curso Balanço Existencial. E antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Estou aqui hoje representando o programa Amigos da Enciclopédia. Este ano, o programa completou 10 anos. Queremos agradecer a todos que nos apoiaram durante todo esse tempo e agradecer antecipadamente os futuros amigos. Para quem não conhece, o objetivo deste programa é viabilizar financeiramente para a manutenção de toda a estrutura para a elaboração da enciclopédia. Estruturas são essas: o holociclo, a holoteca, o tertuliário com transmissão diária das tertúlias. Para os alunos que fizerem adesão ao programa, terão acesso ao Holoserver, site de pesquisas da enciclopédia, poderão realizar o download gratuitamente da última versão da enciclopédia. Mais informações sobre valores, formas de pagamentos, os alunos poderão entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, código de área, 3525-2652. Obrigada a todos, tenham um bom final de semana. Boa tarde a todos. A ACIP convida a todos a participarem do curso Estado Vibracional, a decorrer aqui na sede da ACIP, dia 17 e 18 de janeiro, em Foz de Iguaçu, com o professor Alexandre Fernandes e o professor Mário Oliveira. O curso é 80% prático e pretende-se neste curso aprender mais de 11 técnicas para alcançar o estado vibracional, assim como usar de forma prática o estado vibracional para ajudar o outro. Então, por exemplo, vai-se aprender a colocar outras pessoas em estado vibracional, como blindar a campos através do EV, assim como também será abordada a história do estado vibracional no nosso planeta, que já tem milhares de anos. Talvez venham a conhecer neste curso em qual das vidas é que já começaram a usar o estado vibracional. Dia 17 e 18 de janeiro, aqui na sede da ACIP em Foz de Iguaçu. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar para aproveitarem esse início de ano e realizar um balanço existencial aqui no CAEC em Foz do Iguaçu. A Apex, ela realiza todos os anos o curso Balanço Existencial e ele sempre ocorre no período do Carnaval, no feriado. Este ano será dos dias 14 a 18 de fevereiro e o tema do balanço será decisões de destino. Então, além da pessoa realizar um balanço com os erros, pendências, omissões, aquilo que tem para executar, as metas, traçar as estratégias necessárias para o cumprimento dessas metas, também terá a oportunidade de assistir uma série de apresentações de pessoas que vão fazer um balanço de vida e uma reflexão e trazer os resultados para a questão de PROEXs.
Além disso, nós temos uma série de atividades ao longo desses 4 dias, como o campo proéxico com 2 EPICONs, um campo que visa trazer as informações do curso intermissivo, tem uma série de atividades de reflexão, de preenchimento de uma apostila para sistematizar essas metas e estabelecer o cumprimento da Proexis pessoal. Para mais informações, no site da Apex, www.apexinternacional.org ou na recepção do CAEC. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Ressoma Natrifron, especialidade Ressomatologia, e a verbetógrafa Calpeiro. Muito obrigado e boa tarde a todos.